Olá, pessoal. Nós estamos aqui começando com esse nosso novo encontro Educar Hoje e dessa vez com a temática Quais as suas angústias na sala de aula? São muitas, né? Desculpem, na verdade educar eu acho que é uma eterna angústia, né? Não é, por isso que a gente colocou nesses termos de angústia, porque de fato educar é algo muito angustiante para aquele que está, para aquele que educa, né? Que está na posição de professor, ou que está na posição de pai, porque não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil. Nós estamos lidando com o outro, nós estamos lidando com uma vontade livre, né? Nós estamos lidando com a conquista do outro para que o outro consiga dar algum resultado que seja em termos de educação, né? Seja existencial, seja de conhecimento, seja o pai. Então é sempre uma tarefa que, primeiro, fazer ou trilhar ela sozinho não é algo fácil. E muitas vezes eu como professor, e a Dora também, e nós estamos na sala de aula há muitos anos, e eu ainda estou na sala de aula praticamente todos os dias, lidando com isso, né? Às vezes é uma tarefa muito solitária, né? Por mais que você esteja lá com outros professores, esteja com outras pessoas, sala dos professores, conversa, etc. Mas no fundo é uma tarefa solitária, né? E você se pega pensando como resolver um caso, como ajudar o outro, como ajustar uma determinada situação. É uma tarefa solitária pra caramba. Então a ideia de educar é uma ideia de fato que carrega as suas angústias e os seus desafios. E você sabe que eu me lembrei agora, Lê? Quando você estava falando isso, eu me lembrei do Pestalozzi e da Montessori, né? No seguinte, às vezes as pessoas podem pensar que um educador como o Pestalozzi ou uma educadora como a Montessori ou como nós que lidamos com educação há anos e que escrevemos livros, etc. Mas por você, né, Dó? Já são todo mundo pronto, já nasceu pronto como educador. E não é bem assim, né? Não. Quer dizer, por exemplo, o Pestalozzi, ele se considerava fracassado na educação do filho, né? Ele lutou muito consigo mesmo para chegar a um ponto de maturação de um educador, né? Tanto que tem um livro do Michel Suetard, que é um dos grandes estudiosos do Pestalozzi na França hoje em dia, que se chama Pestalozzi ou o nascimento de um educador. Então ele analisa toda a vida do Pestalozzi, como o Pestalozzi vai se constituindo durante anos e anos, décadas e décadas, para depois chegar aos 54 anos em Yverdun, com uma prática mais, né, diferenciada, etc. A Montessori também teve problemas com o filho, né? Quer dizer, os educadores eles vão se fazendo ao educar, né? Porque tanto como pai e mãe quanto como professor. Porque no fundo não é uma coisa, isso que você disse, né, Andor? Não é uma coisa que você nasce pronto, você não está pronto para isso, porque é algo que você vai construindo, é algo que você vai vivenciando, é algo que você vai experienciando situações e vai amadurecendo. Quer dizer, exige a educação é como uma arte, né? Quer dizer, ela exige maturidade, ela exige conhecimento, ela exige prática, exige reflexão, mas você amadurece como educador, né? Imagine um jovem saindo hoje da faculdade, de uma faculdade qualquer aí que seja de pedagogia ou qualquer outra licenciatura que vai lidar com a educação, ou alguém que se dedicou à sala de aula, né? Quantas angústias quando você chega a uma escola já entrando naquele trabalho rotinizado, burocratizado, em que você não consegue, aqueles seus ideais, sonhos, às vezes você não consegue levar para a realidade tão distante daquela que muitas vezes os professores contam ou descrevem, ou enfim, a gente lê, né? Então, ou um pai jovem, uma mãe jovem enfrentando a educação do filho no mundo de hoje, quer dizer, é algo difícil, exige maturidade, exige conhecimento, exige reflexão, exige engajamento profundo nessa tarefa. E isso eu acho que é uma coisa que nós discutimos pouco como educadores, e não é muito falado, e ninguém fala pra gente o quanto é difícil essa trajetória e você ganhar maturidade, serenidade,
para enfrentar determinadas situações de maneira menos angustiada, de maneira mais sábia. Agora, justamente, o nosso objetivo aqui é fazer essas reflexões, é colocar perguntas, é trocar ideias, etc. Agora, uma questão que eu acho que a gente poderia já logo de cara levantar, Lê, é o seguinte: ser professor hoje, ser educador hoje, numa escola, né? Você tem, na verdade, como educador, dentro de uma profissão de professor, né? E assim como também o pai, na hora que ela vai escolher uma escola para os filhos, né? Você tem eu acho que você tem três, vamos dizer, três caminhos, né, que nós podemos analisar. Um é que você concorda, quer e deseja essa educação tradicional como ela é. E encara que ser professor é simplesmente transmitir um conteúdo fechado, pronto, né? Claro que não é essa a nossa posição, né? Dentro da Universidade de Pampédia, o que nós militamos é por uma educação transformadora, diferente, reflexiva, em que o aluno também seja sujeito, etc. O outro caminho é você acreditar, pensar, militar por uma educação diferente, mas você, pelas contingências da vida, pela falta de oportunidade, pela necessidade de sobrevivência e assim, enfim, por uma série de circunstâncias, acreditando numa nova educação, estar dentro de uma escola tradicional. E o terceiro caminho é você realmente só aceitar projetos, ou escolas, ou um trabalho que for totalmente alternativo, né? Então a gente tem talvez esses três caminhos a grosso modo. Eu acho que o primeiro caminho, esse que a pessoa está totalmente de acordo com a educação tradicional, eu acho que essa pessoa talvez ela vai viver a mais angustiada de todas, porque ela não conseguirá, no meu ponto de vista, cumprir esse programa tradicional, porque os alunos não querem mais, a escola já não funciona mais. Então, quer dizer, a angústia é total e acho que muitos professores hoje sofrem até dessa síndrome chamada de burnout, né, que é de ficarem realmente doentes, deprimidos, etc., doentes psiquicamente, porque não conseguirem dar conta, né, do sistema. Agora, o do intermediário, que talvez foi o nosso caso até hoje, o seu caso... Meu caso... O meu também, de certa maneira, porque durante 15 anos eu atuei em escolas públicas e particulares que eram tradicionais, mas eu consegui fazer projetos bem alternativos dentro da escola tradicional. Eu acho que também gera angústia, muita. Né? Eu acho que é óbvio que a vida, né, a existência é angustiante também, né? Ela carrega as suas angústias, seus dilemas, as suas dificuldades, etc. No meu trabalho como professor, sei lá, ao longo de 19, 20 anos, ele foi muito angustiante durante muito tempo. Eu ainda acho que ele é relativamente angustiante e frustrante, mas hoje eu já consigo compreender um pouco melhor determinadas situações que me angustiavam mais. E também já pude realizar determinadas coisas na escola que foram interessantes. Compensadoras dentro desse sistema. Porque também a gente encontra pessoas que partilham do nosso ideal, a gente tem contato com professores que também são idealistas e lutam e procuram fazer coisas diferentes. Então, eu acho que a escola ela é atravessada, né, por essas forças mais conservadoras, e que é natural que seja, né? O mundo é assim. E ela também é atravessada por sonhos, ideais, pessoas que lutam para transformá-la, para mudar um pouco a cara da escola. Acho que a escola de hoje, em geral, carrega essas duas, ela é atravessada por essas duas forças. E no fundo, acho que a história de boa parte dos professores é essa, que é de você muitas vezes sonhar. Tem muitos professores sonhando com coisas diferentes, com projetos alternativos, mas se deparando com uma realidade que, como toda realidade, tem os seus limites, tem até onde você pode chegar e como você pode chegar. Então a ideia é que a gente possa compartilhar esses momentos, possa discutir esses momentos e cada um possa contar um pouco da sua experiência, do que faz, do que não faz. Essa acho que é um ponto importante, né? E agora o terceiro caminho,
que na verdade é o que eu estou trilhando atualmente com a Universidade Livre Pampédia, é ter um projeto alternativo de educação, né? Que não é menos angustiante, porque você também se vê às voltas com muitas lutas, principalmente para sobreviver com o projeto. Na verdade, o grande dilema, eu acho que da nossa civilização é esse, como você levar adiante ideais transformadores e sobreviver, né? Seja na escola tradicional, seja, por exemplo, num projeto alternativo, né? É uma coisa... De um lado, é quase assim, né? De um lado, a saúde psicológica e a dificuldade financeira. Do outro, você está bem financeiramente, talvez, né? E não doente, mas tem lá o seu emprego garantido e doente psicologicamente. Como é que a gente resolve uma situação dessa? Né? Na verdade, eu acho que uma das coisas fundamentais para a educação, e por isso que até nós estamos trabalhando aí um projeto piloto de terapia pedagógica, é o seguinte: é importante a gente ter serenidade existencial, né? Saber que um grande mestre meu existencial dizia uma coisa, que a gente não pode ter complexo de Deus, né? Ou seja, não vamos transformar tudo de um momento para outro, né? A gente tem que saber lidar com a realidade, trabalhando para transformá-la, mas sem cair numa angústia, numa depressão e numa sensação de impotência absurda. O Gandhi sempre dizia uma coisa que cabe assim muito e me serve, que ele dizia: eu sou um idealista prático. Né? Ou seja, sou um sujeito que luta, que tem ideais, mas eu entendo a praticidade do mundo, as dificuldades, os limites, até onde eu posso chegar, onde eu não posso chegar, como é que eu resolvo determinadas situações dentro de mim. Ou seja, eu acho que a gente tem que ser um pouco isso, idealistas práticos, porque aí a gente luta para mudar de alguma forma, mas também a gente se acerena quando a dificuldade aparece e você não pode fazer, né? Claro que ganhar sabedoria disso, de novo, a gente volta naquilo que a gente já tinha falado, exige tempo, exige maturidade do educador, exige experiências, autoanálise, né? Autoanálise, acho que autoconhecimento. Eu acho que esse é um ponto importante. Acho que o educador, para ser educador de fato, a gente precisa se autoconhecer. Para ser educador de fato, a gente precisa fazer disso um processo permanente de autoanálise, de autoconhecimento, de mergulho profundo, para a gente conseguir, no fundo, resolver determinados problemas, tomar posse da gente de maneira mais inteira, conhecer também os nossos limites e até onde a gente pode e o que a gente pode contribuir. Exatamente. Agora, dentro das circunstâncias em que nós vivemos, né, de fato, nós sabemos que a educação precisa ser transformada, né? E as crianças, os adolescentes, os jovens que estão aí, estão precisando, querendo, demandando uma nova forma de relação. Agora, o que eu gostaria de deixar aqui uma ideia que a gente pode discutir é que, por pior que seja a circunstância em que nós estejamos inseridos, como professores, educadores, pais e mães, a gente sempre pode fazer alguma coisa. Sempre. Fato. Sempre pode. Né? Por exemplo, faz umas semanas atrás, eu escrevi um artigo, né, no blog da Universidade de Pampédia falando sobre isso, que morreu uma professora minha, né, do ensino médio, uma professora de literatura de português, e que eu gostava muito. Aliás, eu tive várias professoras que eu gostei muito, gostava demais, dentro de uma escola tradicional, mais tradicional possível, colégio católico de freiras. E, no entanto, eram pessoas, essas professoras que eu mencionei aqui, tão dedicadas, tão amorosas, tão entusiastas com o seu trabalho, né, que exerceram uma influência marcante sobre mim, né, independente disse que havia isso que eu não concordo, que é a prova, a nota, enfim, todo aquele sistema tradicional, mas a relação, né, que havia entre nós foi tão profunda que deixou uma marca. Né? Aliás, eu considero isso o mais importante. Exatamente. Porque não adiantaria você ter uma escola totalmente diferente, em que as pessoas que estivessem ali também não fossem mortas, não fossem entusiasmadas, não fossem amorosas, fossem técnicas apenas. Eu acho que a coisa que é mais essencial nesse nosso trabalho, e acho que é por isso que você pode sempre fazer alguma coisa, seja na escola tradicional, seja você como pai, seja em qualquer lugar que você tiver, como tio, como avô, é o entusiasmo pela vida, pelo conhecimento, o interesse profundo pelo outro, é um olhar diferente, é a relação mais amorosa
rigorosa, você pode fazer isso em qualquer lugar. Eu acho que isso faz toda a diferença na educação de alguém, quando a gente sai desse sistema, porque para mim o maior problema desse sistema, ele é absolutamente burocratizado, as pessoas estão muito mais preocupadas com a apostila, muitas vezes estão preocupadas apenas com o resultado na prova, ou as pessoas estão preocupadas com a nota, e o professor está preocupado em entregar as coisas no final do mês, em passar no sistema, ou seja, o sistema, ele vai nos emburrecendo, ele vai tirando da gente a vida, ele vai... Desumanizando. Ele vai desumanizando, exatamente, essa é a palavra, vai desumanizando. Então, quando nós, apesar de tudo, continuamos humanos, né, nesse processo, acho que esse é o grande ponto, entusiasmado pelo conhecimento, com um olhar diferente, com um desejo, vontade de... Eu sei que não é fácil, não é simples, mas acho que esse é o ponto principal. Dessa forma nós podemos fazer alguma coisa em qualquer lugar. E dessa forma também a gente mantém a saúde psíquica, né? Pois é. Porque quando a gente está realmente se sentindo útil, significativo na vida de alguém, a gente se sente bem, né? Porque isso é a maior alegria, a maior compensação para um ser humano é se sentir parte, se sentir útil, se sentir significativo para outro ser humano. Então, de fato, essa é o cerne de toda coisa. Agora, vocês, o que acham disso tudo? Né? Qual é a sua dificuldade principal? Você que é professor dentro de uma sala de aula, ou você que é pai e mãe em relação à escola do seu filho? O que você enfrenta? O que você vê que é tão difícil de ser superado nesse sistema todo? Notem que nós não estamos fechando a discussão, que nós, no fundo, estamos provocando para que todo mundo possa, quase como um processo de catarse, né? Tirar de dentro, discutir, relatar, mostrar, para que um outro olhe para aquilo e fale, nossa, isso me toca, isso tem a ver comigo, eu posso ajudar, ou serve para mim. Então a ideia é que a gente não feche mesmo a discussão, a gente abra essas discussões, a gente faça uma imersão e abra para que todo mundo participe, para que todo mundo conte, para que todo mundo compartilhe. A ideia de fato é compartilhar experiências, coisas bonitas, dificuldades, angústias. A ideia do curso é exatamente essa. Então, esperamos a sua participação.